Bem, olha só. Tem gente que não tem competência para terminar um namoro, né? E aí gera um mau problema. Chega pra pessoa e diz, olha, o problema não é com você. O problema é comigo. Gente, isso não dá, não cola mais. Então, você tem que saber como se relaciona com o saber terminar o namoro, né? Por exemplo. Então, todas as vezes em que a dimensão social com o saber, ela ainda está em fase de aprendizagem, vai gerar conflitos. Quando eu não sei me relacionar. E tem pessoas que levam a vida toda para aprender a se relacionar e tem problemas de relação. E onde ela estiver, vai emergir dali muitos problemas de relacionamento. Então, o que eu percebo naquele bate-papo de ele MSN para mulheres e Linda, é que eles não sabem se relacionar dentro de uma sala de bate-papo aberto, né? Ele tenta a todo custo, eu acho ele até mais suave, mais light do que ela. Tem hora que ela pega muito pesado com ele, né? Então, é pensar isso em qualquer instância da vida. Por isso que eu acho a teoria da relação com o saber fantástica. Não fiz tese, dissertação, nada sobre isso. Na verdade, só publiquei um trabalho sobre isso, sobre essa teoria. É porque eu fui a uma banca de doutorado que usa essa teoria, gostei demais e comecei a ler e trouxe para o diálogo, para a polifonia transteórica com a qual eu trabalho, né? Então dá a entender nessa fala que ela é um grande destaque das pesquisas que eu faço. Ela é dessa fala, mas eu aconselho ler porque ela é muito bonita mesmo. Bom, então nesta palestra eu penso que discutir sobre a escrita digital dessa chamada internetês, não aquela do algoritmo, nada disso, né? Como uma atividade, cuja apropriação tem um sentido para os internautas e por isso eles se mobilizam para saber utilizá-la. No meu caso era entrar no grupo para poder construir dados, né, etnográficos para um estudo de comunidade discursiva. Para outros é para se sentir internauta, né? Sendo assim, a tese central que eu defendi aqui é de que dominar a escrita em ambiente internetiano é um saber passar pelas fronteiras, né? Eu estou do lado de cá, preciso ir do lado de lá. Como fazer isso, né? No qual o sentido de sua apropriação passa pelos desejos dos internautas de se sentir inserido. Nesse sentido, compreendo os modos do internauta grafar o português nesse tipo de prática de escrita como elementos constitutivos de sua própria relação com o saber, né? Sua própria relação com o mundo, com a internet, com a sala de bate-papo, com o MSN. Uma vez que eles se configuram também como os modos de esse sujeito se relacionar consigo mesmo, em primeiro lugar, né? A Linda se relaciona com ela mesma de forma muito, em termos de escrita, muito canônica, ela é alguém muito certinho, sim, né? Com os outros e principalmente com o ambiente virtual, onde as práticas de escritas estão realizadas, né? E uma representação fantástica é essa. É como se o teclado de quem está em sala de bate-papo não fosse esse teclado canônico que nós temos, né? Essas são as formas relativamente estáveis de enunciado sobre as quais fala o Bakhtin. Então parece que as formas, as escolhas léxico-gramaticais, os entornos estilístico-composicionais de um bate-papo fossem esses. Então, do ponto de vista bakhtiniano, nós estamos sim diante de um gênero de discurso em estado de beta perpétuo, porque qualquer gênero se modifica, né? A plataforma onde a coisa está muda e os acordos vão sendo transformados, né? Mas eternamente vai ser um gênero secundário, eu penso, né? Primário, não no sentido de cotidiano, como diria o Bakhtin. Eu nem sei se há gêneros primários. Eu acho que nós somos pessoas tão complexas que qualquer uso de linguagem que nós fazemos não é um uso simples, não, né? Eu nem sei. Isso vai para o YouTube, vão me matar. Espero que a Shane não, a Roxane não, Roxane Rojo não. A gente chama ela no próximo, do dialógico. A gente faz uma, verdade. Mas
Na verdade, eu penso mesmo nisso, né? Eu acho que os gêneros do discurso são muito complexos, porque são ferramentas semióticas criadas por pessoinhas bem difíceis que somos nós, né? Não somos flor que se cheira. Isso é bem complicado. Então, quando nós semiotizamos via linguagem qualquer coisa, isso é carregado de complexidades. Mas eu também entendo o que o Bakhtin fala, né? Ele chama de gêneros simples as esferas de comunicação cotidianas, né? Não sei se bate-papo hoje pode ser cotidiano, mas simples não é. Cotidiano não é mais simples. Não é, o cotidiano é muito complicado. É verdade. Bom, então, essas formas relativamente estáveis parecem dar conta. Eu achei bonita essa imagem quando eu encontrei no Google Imagens. Eu disse, nossa, mas é isso mesmo, essa representação da escrita do internetês. É como se os teclados já viessem de fábricas com isso lá. Quando você só clica, eu quero saber, tá afim? Então só clico aqui, pronto. Né? Eu não escrevo mais, tá afim, só clico lá. A sensação é que é assim, né? Bem, como notamos, os usuários de bate-papos empregam caracteres sobremaneira peculiares para estilizar, né, a escrita que faz, né? Do seu próprio nickname, da própria maneira com que vai interagir com os outros. Este precisa adaptar-se à estética do seu grupo virtual. Foi meio que aconteceu comigo, que acontece com muita gente, né? Eu falo estética no sentido mesmo dos desenhos, dos emóticos, há todo um tratamento especial dado na escrita, né? Através de um léxico que é específico, em outros textos eu falo de um tananês, né? de um léxico desse grupo, né? E outros fenômenos, como uma abreviação excessiva e oralização, né? Eu pretendo estudar um pouco mais sobre a heterogeneidade da escrita para não usar mais essa palavra oralização, mas isso é uma coisa para um outro seminário. Os dados que eu estou analisando aqui parecem apontar para uma coisa, né? Fugir à ameaça de cair fora do grupo é uma estratégia que a gente usa, os novatos, neófitos, como diriam os sueiros, né? Para não deixar de aprender esse saber escrever, né? Então eu preciso abraçar as muitas figuras do aprender, que esse processo demorado, no caso meu, etnográfico, me impôs, né? Para poder me apropriar dessa atividade, que no meu caso foi o internetês. Me apropriar do internetês foi condição para a pesquisa, no meu caso, né? No caso de uma banca, de um trabalho, não sei se o Marcelo está lembrado daquela moça de Campina Grande, que uma professora que se auto-intitulou Excluída Digital e depois passou a se auto-intitular Incluída Digital. Não lembra? Adoraria conhecer. Ela esteve acho que ela esteve no GT que você coordenou agora em Belo Horizonte. Então ela não apresentou trabalho. Não apresentou esse trabalho não, né? Então, uma senhora, né? Assim. Pois é. E lá ela mostra que o internetês, no caso dessa professora que estava em formação docente, naquele programa Mídias em Educação, né? Era um indício não de exclusão digital, mas de inclusão, de letramento digital. Achei muito interessante isso, né? Bom, eu acho que eu passo agora para algumas considerações finais.